Bom dia, amigos. Que Jesus nos abençoe, que todos nós tenhamos muita paz, muita alegria em nossos corações. Hoje nós estamos lendo as causas anteriores das aflições, pedindo a todos que reflitam nessa lição, para que você possa perceber, amigo, o que te causa tanta dor, de onde ela surge e por que ela vem, para que a gente possa analisar que todos nós estamos aqui reencarnados para corrigir, para reeducar, para mudar o nosso passado sombrio. E hoje, então, vamos iniciar a nossa leitura, convidando a todos a refletir conosco nesta manhã sobre as causas anteriores das nossas aflições. Mas se há males nessa vida, cuja causa primária é o homem, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as preocupações aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram, e tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo. Os que nascem nessa condição, certamente, nada hão feito na existência atual para merecer sem compensação. Tão triste sorte, que não podem evitar, que são impotentes para mudar por si mesmo e que os põe à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenridade e da vida só conhece sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, caso se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo e o corpo a de estar sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para se verem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não há podido praticar nem o bem e nem o mal? Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita que um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito, precedendo sempre a causa, se essa não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. E esse mal não o fizemos no presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir, e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre
está espiando o seu passado. O infortúnio, que à primeira vista parece imperecido e merecido, tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoe-me, Senhor, porque pequei. E assim, convido a todos a elevar o nosso pensamento até Jesus, para que nós possamos, ó Mestre, buscar na compreensão do seu Evangelho as luzes benditas que vão nos auxiliar nesse momento de dor, de aflições, em que tantos corações vivem. Ajude-nos, Jesus, a buscar na prece os recursos maiores, que a misericórdia do vosso amor nos sustente, nos abriga no seu coração, Jesus. Dai-nos força para compreender as injunções divinas, as leis que regem a nossa evolução, e que a paz inefável do seu amor consubstancie em mim o desejo de crescer, de compreender, de amar e de servir. E que a doce e inefável paz construa na intimidade de cada um de nós a alegria de viver para servir. Que assim seja. Queridos amigos, essa lição das causas anteriores das aflições vem nos chamar a atenção para aquilo que muitas vezes nós ainda não compreendemos. Se nós estamos, se esse trecho do Evangelho está junto a tudo aquilo que nós temos buscado para compreender as nossas dores, é preciso que a gente também compreenda o que sejam essas aflições. Em muitos casos temos sido apressados, revoltados, mas eu pergunto, de onde vêm as nossas diferenças? De onde vêm as nossas enfermidades? Onde está a nossa causa da dor? Por que que nós temos acidentes naturais que levam centenas de vidas? Por que que nós temos espíritos que atravessam a frente de veículos em movimento e nós, muitas vezes, não conseguimos compreender quais são as dores que afligem estes nossos irmãos? Que decisões temos buscado para compreender as necessidades daqueles irmãos que buscam em nossos corações o refúgio do amor? O que nós estamos falando de dor se nós não compreendemos quais são as matrizes, as causas das dores? E nós gostaríamos hoje de perguntar para vocês qual é o remédio que vai nos ajudar a receber um filho, um ente querido com deficiência mental, como cegos que Jesus curou e que os discípulos lhe perguntaram onde ele havia errado mais. E nós sabemos que não foram todos curados. E nós temos a intenção de buscar dentro de nós a luz para que nós possamos compreender com resignação as nossas dores e buscar o prelúdio da cura, compreendendo dia a dia os desastres que têm acontecido com os nossos familiares, as perdas inesperadas, as enfermidades, os flagelos como nós temos vivenciado em tantos lugares, como vivenciamos no Brasil, com os irmãos do Sul, quando vivenciamos com as enchentes em todos os lugares, das perdas que nós não esperávamos, dos filhos que nascem com deficiências físicas, mentais. Onde está a causa? Seria Deus um pai injusto
que privilegia uns e outros não? Como responder para um filho porque ele nasce surdo e mudo, se eu não tiver a compreensão da lei do amor? O que aspiramos no mundo a não ser procurar uma atitude moral que possa nos fortalecer para enfrentar os males que nos atormentam? Amigos, é preciso escutar o sentimento das mães devotadas que bendizem com lágrimas aqueles filhos que desvaiaram, desvairaram no vício, porque não conseguiram a compreender as suas dores, as suas dificuldades. Muitos transferem as suas dores em busca dos vícios para atenuar do álcool, da criminalidade. Eu pergunto, quanta amargura, quantos gemidos de dor, e muitas vezes, por não compreender os ajustamentos das leis. Quantas esposas abnegadas estão ali suportando o fardo difícil com seu esposo, chorando sozinha, vivendo nos suplícios do cárcere das suas dores, para auxiliar quantos companheiros queridos, para que eles não caiam novamente. A delinquência, meus irmãos, quantos irmãos nós temos vivenciado, quanta delinquência, quantos pensamentos de suicídio. Onde está esse vazio que não foi preenchido? Ah, queridos irmãos, são as causas do passado que vieram para ser modificado. E muitos filhos que são afetuosos, que buscam em nós o afeto e o carinho. E nós, muitas vezes, não compreendemos e temos esmagado todas as oportunidades e que vem aumentando e gerando dor. Quantos pais com doenças infecto-contagiosas que não podem estar mais com seus filhos? Quantas casas de isolamento? Quantos albergues recebendo aqueles que são os infortunados da sorte? Que doutrina, a não ser a doutrina espírita, que vai te explicar tudo isso? Ao invés da revolta, do desalento, oferece paz, tenha esperança. Dê ao companheiro que chora a mão. Procure trazer Jesus ao seu coração. Há almas tão sinceras que procuram o bem. O sofrimento é sempre o remédio justo que a vida nos oferece para que nós possamos reconciliar, estarmos juntos, vivenciar este momento da dor. As causas das aflições, muitas vezes, nós precisamos compreender onde está a matriz. E é por isso que nós precisamos examinar as nossas próprias aflições, para que elas não convertam mais em situações tempestivas que vai aumentar as nossas dificuldades. Todas as nossas aflições, amigos, elas têm um nome. Nós temos a aflição do egoísmo, nós temos a aflição do vício, que nós vamos ver que ela tem um nome, a delinquência, a aflição da agressividade, que transforma em cólera. E essa agressividade, muitas vezes, ela não recebeu remédio na infância. A aflição do crime, que chama remorso, e que muitas vezes repetimos os mesmos hábitos, os mesmos erros, por não termos recebido a luz da verdade. Quantos de nós queremos fugir da nossa ambientação reencarnatória, não aceitando o lar, não aceitando a família, não aceitando a pátria que nos acolhe? Isso tudo chama covardia. Quanto despeito nós presenciamos, motivados pela inveja do passado. Ah, amigos, é preciso que a gente saia da rebeldia,
porque a rebeldia, muitas vezes, a sua matriz chama preguiça, chama ociosidade, chama indisciplina. É preciso que a gente saia da inutilidade para que possamos desprezar as queixas. Todos nós temos oportunidade de melhorar. A vida nos convida, pela própria injunção reencarnatória, que devemos fazer nossas preces para aqueles que sofrem, para aqueles que vieram com as suas dificuldades. É preciso entender quando Jesus vai ao encontro do cego de Jericó para devolver a ele a luz. Ele encontra também com aquele que era o paralítico, que viveu tantos anos ali perto do tanque de Betesda, em busca do momento em que as águas se agitassem, que assim era a cultura, para que ele se curasse. Mas ali, naquele tanque de tantos anos, mais de 20 anos, esperando por uma mão que pudesse lhe auxiliar, Jesus aproxima e dar-lhe a oportunidade para que ele pudesse resgatar, naquele momento, um passado delituoso. Jesus ressuscita Lázaro, retira do sepulcro, para nos mostrar que toda aflição, toda dor, ela tem um caminho redentor. Todos nós trazemos na nossa consciência as nossas próprias culpas. Os que assassinaram ontem trazem hoje a dor que muitas vezes ele não consegue definir. A culpa, o medo, a insegurança. Aqueles que furtaram, que roubaram, estão aprisionados nele mesmo, por uma consciência doente, por tantas situações que nós muitas vezes ainda não entendemos. E é por isso, amigos, que hoje eu venho convidar-lhes a voltar os olhos e dizer: Senhor, conceda-nos um novo dia de trabalho e de reajustamento na terra. E nós temos certeza que na intimidade do nosso pensamento, Jesus vai repetir para nós: bem-aventurados aflitos, que nós, Senhor, vivendo a sua misericórdia, compreendendo a sua justiça, possamos recolher de nós mesmos as reflexões curativas, a fim de que possamos reencontrar conosco, com as nossas próprias situações, com as aflições, mas que elas nos auxiliem na nossa ascensão espiritual, porque louvado seja sempre o seu Evangelho em nossa vida, Jesus, e que a sua paz esteja conosco, Mestre, agora e sempre. Nós rogamos com fundo do coração aos espíritos amigos que no passe nos fortaleça. Há tantas dores nos corações, há tantos lares em desequilíbrios, há tantos enfermos presos nos seus leitos, há tantos corpos dilacerados. Que o passe nos amenize, nos fortaleça, nos traga esperança e que possamos, Jesus, pedir pela fluidificação das nossas águas. Senhor, ajude-nos para que possamos ajudar aqueles que estão junto de nós. E neste momento, as mãos de Jesus possam se estender para todos nós, para nós que ainda somos Lázaros, que estamos dormindo nas nossas indiferenças, para aqueles que vivem no arcabouço das suas ilusões. Jesus, ajude-nos a perceber que a reencarnação é um processo para reeducar nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Que a paz do Senhor esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Mestre Jesus,
Que os irmãos que ora estão conosco recebam em seus corações as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Eurípedes, com esta pleia de amigos, possam nos auxiliar, hoje, agora e sempre. Que assim seja.